Nessa aula vamos sinalizar os erros no input caso o usuário digite incorretamente nos meus inputs. Então aqui no formulário eu posso criar uma div abaixo do meu input, eu vou criar aqui uma div, e essa div eu vou colocar como invalid feedback. E aqui eu vou colocar um teste, só para vocês verem exibido em tela. Aqui não está exibindo nada porque o invalid feedback ele só funciona em conjunto com a classe isInvalid no meu input. Então, colocando aqui o isInvalid, salvando, eu tenho esse resultado. O meu campo fica com essa estilização do isInvalid e logo aqui abaixo ele exibe a mensagem de erro. Agora eu preciso ter uma condição para ele exibir dessa forma aqui. Para eu aplicar o isInvalid, no meu campo tem que ter algum erro. Então, para colocar uma condição para aplicar numa classe, eu posso fazer da seguinte forma. Vou criar aqui um class, ponto. Aqui eu coloco a classe que eu quero aplicar. Então, vai ser o isInvalid. E aqui eu coloco a condição. Para verificar se tem algum erro, eu posso usar o userForm.get, o nome do meu campo, que é nome, e eu coloco aqui errors. Ele vai reclamar porque o nome pode ser nulo, né? Esse get nome pode ser nulo. Posso colocar aqui uma interrogação e ele já some o erro. Salvando, eu tenho esse resultado. Ele já exibe aqui, né? Então, o certo seria não exibir de primeira. Seria somente quando o usuário começar a digitar. Então, eu posso colocar uma outra condição, um e. Vou copiar esse trecho aqui, que é igual. Só que agora é o toted, que ele verifica se o usuário clicou no meu input. Vou aplicar essa condição também para o outro campo. Então, o outro campo, que é idade, também vou ter o isInvalid, só que agora eu tenho que colocar idade aqui no get. Feito isso, voltando aqui, seleciono o campo, não vou preencher nada, vou para o próximo campo. E olha só, ele já exibe a estilização com a mensagem de erro. O mesmo aqui, ó, eu saí do campo e já exibiu essa estilização do isInvalid. Agora eu preciso estilizar a mensagem de acordo com o erro que o usuário cometeu. Estou interrompendo a sua aula rapidamente para dar um recado. Se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo desse curso, como por exemplo, projeto prático, empréstimo de livros, onde eu disponibilizo uma API para você desenvolver o front-end em Angular. Publicação do projeto prático usando o serviço da AWS. E além disso, acesso antecipado a todos os vídeos que eu vou publicar aqui no canal. Então aqui você já tem todos os vídeos disponíveis para você assistir. E eu vou entrar aqui no projeto prático só para vocês verem como que é. Eu tenho aqui mais de 60 aulas para você colocar em prática esse projeto prático de empréstimo de livros. Vou deixar o link aqui na descrição, então dá uma olhada se você quer ter acesso ao conteúdo exclusivo e também não quer ficar aguardando novos vídeos sobre Angular aqui do canal e já quer ter acesso a tudo de uma vez. Link aqui na descrição. Para isso eu posso aproveitar esse teste que eu fiz aqui, do invalid feedback, posso colocar aqui um ngIf e a mensagem de erro ela só vai exibir caso o meu usuário tenha cometido um erro específico. Para isso, eu utilizo o meu userForm aqui no ngIf.get. Vou recuperar aqui o meu campo, que é o campo nome. Vou usar o hasError e aqui eu coloco o nome do erro. Eu vou colocar uma mensagem de obrigatoriedade. Então, eu vou verificar se tem um erro required. Required, que é o mesmo nome que eu coloquei aqui no TypeScript. Olha só, required. Então, essa minha div com a mensagem só vai exibir se ele cometeu o erro de required, ou seja, ele não preencheu nada no campo. Então, eu vou exibir a seguinte mensagem. O campo nome é obrigatório. Vou duplicar essa div, porque ele tem mais um erro que eu apliquei aqui, ó, que é o max length. Caso ele tenha cometido o erro de max length, lembrando que aqui é tudo minúsculo, eu vou exibir a mensagem. O campo nome não pode ultrapassar de 250 caracteres.
Vou copiar essas duas divs que eu criei aqui, que é quase a mesma coisa para a idade. Então, eu vou colocar essas duas divs abaixo do meu input. O required é o campo idade, é obrigatório. E aqui abaixo ele não tem o erro max length, né? Ele só tem o erro de min e max. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Se ele tem o erro de mínimo, né, no min, ou max, vou colocar aqui um ou max, eu vou exibir essa mensagem, o campo nome, ou melhor, o campo idade, vou apagar esse trecho aqui, deve ser entre 12 a 110 anos. Foi o que eu defini aqui nos meus validators. É como eu copiei aqui de cima, ficou nome, né? Só que na verdade aqui é idade. Então vou corrigir aqui. No campo idade obrigatório, aqui eu tenho que colocar idade. Toma muito cuidado nesse copia e cola e esquecer de alterar essas propriedades do get. Então vou digitar aqui um nome e uma idade. Ele não reclamou, só que olha só, eu vou digitar 1, vou apagar o número 4. Ele já reclamou, ó. Colocou aqui o isInvalid e apareceu a mensagem: o campo idade deve ser entre 12 a 110 anos. Vou corrigir, olha lá, 13, que é acima de 12. Vou colocar um mais um 0 para ser 130. Olha lá, ele já detectou o erro. Aqui no nome é a mesma coisa, vou apagar aqui o nome. Olha lá, ele reclamou que o campo nome é obrigatório. Vou digitar aqui o nome. E já apagou o erro, porque ele detectou que é válido. Vou digitar mais de 250 caracteres aqui. Vou colar vários aqui. Aí, ó, atingir 250 caracteres, tá vendo? Ó, o campo nome não pode ultrapassar de 250 caracteres. Beleza, então tá funcionando aqui as validações. Eu vou desabilitar o campo incluir e eu só vou habilitar ele assim que os campos estiverem todos válidos. Para isso é bem simples, eu posso vir aqui no meu formulário, no botão de incluir, tá aqui. Eu posso colocar aqui a condição disable. Então aqui eu passo o userForm.veiled, que no meu caso aqui, caso ele seja inválido, que é o inverso aqui do veiled, ele vai desabilitar. Caso contrário, ele libera para incluir e o usuário consegue clicar no botão. Voltando aqui, olha só, ele já tem aqui o incluir já desabilitado. Vou preencher aqui corretamente os campos. Ele habilitou o campo, ó, porque eu já tenho os campos preenchidos corretamente. Se eu não tiver o campo preenchido corretamente, ó, vou colocar de 140. Olha, ele reclamou e ele desabilitou o botão incluir. Então, vou colocar aqui corretamente e incluir. E pronto, consegui incluir aqui um novo usuário. E o legal é que eu posso funcionar aquelas funcionalidades que eu mostrei nas aulas anteriores. Vou clicar aqui em selecionar do Vinícius. Olha lá, usuário selecionado, Vinícius 14. Foi o que eu acabei de incluir nesse momento. Beleza, pessoal? Então é assim que você exibe mensagem de erro para o seu usuário utilizando o Reactive Forms.